canal Unidade Médica reúne médicos interessados em debater assuntos relacionados à medicina e ao exercício da profissão. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Siga-nos também no nosso Instagram e Facebook. Hoje, o tema que nós iremos tratar é o modelos de gestão na saúde pública. Para isso, nós convidamos dois colegas que têm experiência na matéria, né? Trata-se do professor, doutor José Gomes Temporão, e a professora doutora Lígia Bahia, ambos defensores intransigentes do Sistema Único de Saúde, e para ele contribuíram muito para que ele ficasse de pé e funcionasse. Eu diria que quando o SUS e as conferências de saúde tomaram corpo e forma, nós tínhamos a Santíssima Trindade do SUS, que era o Ezio Cordeiro, a meu ver, o Arouca e, de certa forma, o Davi Capistrano. Não temos hoje aqui a Santíssima Trindade, mas temos dois legítimos representantes, né, desse grupo de pessoas que pensam o Brasil de forma diferente, doutor Temporão e doutora Lígia Bahia. Nós vamos abrir, portanto, num primeiro módulo, né, a palavra para cada um deles, que abordasse esse assunto segundo o seu ponto de vista. Vamos convidar primeiro o professor doutor Temporão para fazer as suas considerações. E obrigado a ambos por terem aceitado esse nosso encontro. Primeiro, agradecer à Unidade Médica por esse convite, cumprimentar a Lígia também, por essa dobradinha aqui, é sempre um prazer imenso revê-la. Bom, eu vou falar desse tema de uma perspectiva que não é absolutamente acadêmica. Eu nunca estudei esse tema como pesquisador ou no campo da saúde pública. Vou falar da minha experiência pessoal. E a minha experiência eu começo a me interessar pelo tema, principalmente, quando eu assumi a direção do INCA, entre 2003 e 2005, e depois a Secretaria de Atenção à Saúde, entre 2005 e 2007. Ora, no INCA, o que nós assistimos lá? O INCA, que hoje, infelizmente, está num grau de degradação bastante importante, mas, à época, era um projeto estratégico na oncologia brasileira, aliava atenção, pesquisa, desenvolvimento, formulação de políticas, né? E só conseguiu alcançar o nível de qualidade que alcançou porque criou uma fundação de apoio, né? Fundação essa que, entre outras coisas, complementava salários e permitia contratar especialistas com salários de mercado. Uma das experiências traumáticas que eu tive lá foi exatamente a realização de um concurso público para substituir neurocirurgiões, oncologistas clínicos e outros especialistas, né? Em que, pasmem, você tem que, primeiro, encaminhar a tua solicitação ao núcleo do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, que envia isso para o Ministério da Saúde em Brasília, que envia isso para o Ministério do Planejamento, que aguarda que demandas de todo o sistema público do campo da saúde sejam consolidados para que um ano e meio depois, você consiga fazer um concurso público e aí o neurocirurgião, o oncologista clínico, o radioterapeuta, o enfermeiro hiperespecializado em oncologia já se aposentaram ou já foram embora e os pacientes simplesmente morrem sem atenção. É um sistema completamente obsoleto, um sistema completamente inadequado, né? Onde a direção do Instituto não tem qualquer autonomia, qualquer gerência sobre contratação, salários, demissão, afastamento, enfim. E na SAIS, depois na SAIS, só uma coisa, o INCA, e depois o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União impediram que a Fundação continuasse atuando, e o INCA hoje está numa situação absolutamente precária, porque essa questão, por exemplo, com o modelo da administração direta, já que o INCA é da administração direta, embora da carreira de ciência e tecnologia, não resolveu essa questão. Na SAIS era uma situação semelhante, um pouco diferente. Eu percebi que a maior parte dos quadros mais qualificados da SAIS tinham contratos precários com organismos internacionais, com a Organização Pan-Americana da Saúde, com o Unicef, né? Conseguimos depois, eu como ministro, fazer um primeiro concurso para repor parcialmente isso, mas vocês não conseguem imaginar o que é o esforço. Na verdade, é uma luta interna dentro do governo, a disputa pelo orçamento público, né?
onde você tem que convencer o Ministério do Planejamento que essas questões são questões absolutamente centrais do ponto de vista do SUS, da sua qualidade, do seu aprofundamento. Então, a partir daí, quando eu assumo o Ministério, aí sim, a partir de muita conversa, muita discussão e de ouvir muita gente especializada, formulo a proposta da Fundação Estatal de Direito Privado, que foi radicalmente rejeitada pelas corporações, acabou sendo criada em vários estados, e hoje existe em vários estados e funciona em vários estados, cuja filosofia era, na verdade, tentar dar uma certa lógica, né, de modernidade de gestão, profissionalização da gestão, redução de cargos de confiança de livre provimento, planejamento estratégico, indicadores e metas de desempenho, autonomia para gerir o seu orçamento e para contratar e demitir a partir da CLT. E essa proposta, enfim, houve muita polêmica, muita discussão, o Conselho Nacional de Saúde se colocou contra, o Congresso Nacional acabou engavetando a proposta de projeto de lei, essa coisa não foi para frente. E o que nós temos hoje, de lá para cá, já se passaram 11 anos desde que eu saí do Ministério, foi uma piora radical da situação. O que nós temos hoje é uma fragmentação total, do ponto de vista do SUS, com a brutal pulverização. Você tem organizações sociais, você tem falsas cooperativas, você tem terceirização, você tem trabalho precário, né? E você tem, inclusive, a aprovação depois por uma lei da EBSER, que é mais curioso ainda, porque é uma lei que tenta resolver apenas o problema da gestão pública para os hospitais do MEC. Quer dizer, o MEC, os hospitais universitários que, erro de origem nosso na Constituição, ficaram subordinados ao Ministério da Educação e Cultura e que já se colocam de maneira muito fragmentada dentro do próprio SUS, com isso passaram a ter um modelo de gestão próprio. Então, do ponto de vista do desenho de um sistema nacional de saúde, um sistema único de saúde, é absolutamente incongruente. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção é a importância de você ter uma institucionalizada mais homogênea dentro do SUS. Isso é extremamente importante, né? O sentido de carreiras, o sentido de pertencimento a um projeto de longo prazo, né? Você não tem mais isso hoje. Você tem município com S, município com contrato por tempo determinado, município com administração direta, município com fundação estatal. É uma miríade de modelos que conflitam. Um médico, um enfermeiro, um odontólogo que trabalha para uma organização social, ele trabalha para quem? Para o SUS, para o prefeito, para o Ministério da Saúde, para a OS, que é uma ONG. Então, esse é um dos aspectos que afeta. A gente sabe que as instituições são criadas, trabalho humano consolidado, é disso que se trata. É isso que constrói as instituições, suas práticas e seus conhecimentos. E nós estamos, na verdade, num caminho diverso, de fragmentação, pulverização e fragilização dos modelos públicos de gestão. Para concluir, eu já falei sobre a EBSER, quer dizer, eu achei ruim, porque é um modelo que se aplica apenas para os hospitais do MEC, entre outros problemas que ele tem. Mas, por exemplo, olha para o Mais Médicos, né? Então, uma ideia boa, universalizar a atenção básica nos 350 municípios mais pobres do país, nos rincões, nas periferias das grandes cidades, mas através de um sistema onde o vínculo é totalmente precário. Bolsas que têm um prazo determinado, ou seja, repete de novo essa questão da precariedade, né? Quem vai trabalhar na atenção básica não tem uma carreira, não tem um horizonte onde ele possa estabelecer uma prática, se aperfeiçoar, se qualificar, fazer mestrado, especialização e ter um projeto de carreira aí, né? E a questão regional, por fim, que é extremamente importante. Nós tivemos uma brutal descentralização, municipalização, que foi muito importante, mas acho que hoje ela tem que ser revista e repensada. Você tem aí 5.500 municípios com portes diversos, problemas distintos, baixa capacidade de coordenação, baixa capacidade de estruturação de redes integradas, né? E aí eu queria chamar a atenção, enquanto nós estamos discutindo aqui, conversando, a vida se resolve. Nós temos um consórcio, do qual eu faço parte do Conselho Científico, junto com o Gonçalo Vecina e mais algumas pessoas, que é o consórcio Conectar, que, pasmem, ele hoje fazem parte desse consórcio intermunicipal 2.200 municípios, quase a metade dos municípios brasileiros.
já estão fazendo compras conjuntas de medicamentos e outras tecnologias, já estão discutindo telesaúde integrada, já estão discutindo estratégias de capacitação do pessoal integradas e vão começar rapidamente a discutir planos, carreiras, salários, etc, etc, etc. Então, já que o Estado não dá uma resposta orgânica, coerente, consistente, né, que dê conta do grande problema que é a questão da gestão pública, né, os municípios estão, parece que, surgindo como atores centrais e construindo suas próprias soluções nesse sentido. Então, eram esses os comentários iniciais para o nosso debate. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Temporão, pelas suas colocações. Onde o fenômeno se dá, que é no município, né, as soluções vêm acontecendo. Professora Lígia, por gentileza, faça a sua colocação inicial. Solicito ao Temporão que feche o microfone também. Prazer enorme estar aqui. Queria agradecer muito a Unidade Médica pelo convite, né? Acho que nós estamos em momentos assim de realmente precisar uma unidade médica, né? As entidades médicas elas tiveram uma atuação durante esse processo, continuam tendo uma atuação durante esse processo de pandemia extremamente preocupante. Então, é preciso mesmo que a gente faça esse esforço de nos reunirmos e de debater, e fazer um esforço de debater temas relevantes como esse, então, para o qual a unidade médica nos convida a falar. Eu queria pegar assim, de um ponto um pouco mais distante do que o Temporão, né? Nós aprovamos o SUS na Constituição de 88 e aprovamos o regime jurídico único, 2 únicos, né? O SUS é único e o regime jurídico é único. São 2 irmãos únicos aprovados ali, regulamentados naquele contexto de debate, de redemocratização, né, no contexto assim, de grande mobilização social, etc. E aí o SUS aprovado e o regime jurídico único aprovado. Entretanto, o SUS vinha cheio de novidades, né? Muitas novidades. O regime jurídico único, não. O regime jurídico único, ele carrega consigo textos inteiros do que era o regimento do funcionário público federal. Igualzinho, ele é igualzinho. Ao ponto de, por exemplo, o regime jurídico único, no momento que nós aprovamos o SUS, prevê plano privado de saúde para servidor público. Veja, então, é alguma coisa assim, eles são primos e irmãos, né? Mas, na realidade, eles vão para caminhos diferentes, no sentido de batalhar políticas de saúde, né? Políticas sociais mais igualitárias. O SUS ele sai do forno como sendo uma política social igualitária, mas o regime jurídico único ele sai com uma cara muito, muito, muito neocorporativista, né? De defesa mesmo do emprego qualificado e protegido dos servidores públicos, que é claro que não é à toa que isso acontece, né? Servidores públicos constantemente muito atacados ao longo da nossa história, né? Toda vez que tem alguma crise no Brasil, se ataca exatamente servidores públicos, os denominando de preguiçosos, de pendura paletó, etc. E muitas dessas acusações são extremamente injustas. E mais, o regime jurídico único, ele não tem cara de SUS, né? Por que ele não tem cara de SUS? Porque ele prevê uma dedicação exclusiva, né, do servidor público ao serviço público, mas não era já isso que acontecia na saúde. Na saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, etc., já tinham vários vínculos, né? Então não havia essa cola entre a lei e a prática, o cotidiano, né? Como é que era a vida? A vida não era essa, a vida era. Os médicos, por exemplo, trabalhavam muito, 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 muito em hospitais públicos, em serviços públicos, mas, no final da tarde, em geral, tinham seus consultórios particulares. Naquele momento, já existiam pessoas, médicos, que estavam vinculados a planos privados de saúde. Então, a ideia de alguma coisa de dedicação exclusiva, ela era mais ou menos, ela era alguma coisa estranha ao dia a dia desses profissionais de saúde. Então, o
que aconteceu? A gente ficou com o regime jurídico único sem as prerrogativas do regime jurídico único. Então, a gente tem funcionários públicos federais contratados pelo regime jurídico único, mas sem nenhuma dedicação exclusiva ao serviço público. Pelo contrário, né? Com múltiplos vínculos. Então, deu ruim, né? Deu ruim. A gente chega num impasse. Quando a gente chega num impasse, a tentativa de rever, ela foi muito protagonizada exatamente no Ministério do Temporão, né? Que acorda para essa situação e tenta apresentar uma proposta, que é uma proposta de um público, mas de um público flexível, de um público que contrata por outro tipo de regime, que é a CLT, que é trabalho protegido, mas não tem as mesmas características do RJU. Isso teve uma imensa oposição. Foram poucas as pessoas que defenderam, eu fui uma das pessoas que defendi, e imensa oposição dos sindicatos de servidores públicos, das centrais sindicais, que diziam que aquilo era neoliberalismo. Então, é uma proposta neoliberal. A gente diz, mas como pode ser uma proposta neoliberal? Somos nós que estamos fazendo essa proposta. Nós não somos neoliberais, ao contrário, nós que estamos defendendo emprego público. Nós precisamos ter empregos públicos qualificados desse jeito. Não, né? Não, por quê? Porque, na realidade, esses múltiplos vínculos, eles tinham como variável de ajuste sempre trabalhar menos no serviço público, né? Sempre trabalhar menos na rede pública. Bem, então, a gente teve esse impasse, a gente não conseguiu seguir adiante. Na realidade, eu diria que houve uma coalizão política, né? PT, PCdoB, PSOL foram contra a proposta. Então, nós que somos, digamos vinculados a esse campo progressista, nos vimos muito isolados naquele momento, né? E, então, isso não foi adiante. Mas, veja, o que foi adiante foi muito pior do que já existia, porque o que foi adiante foram as OS e a pejotização. Isso foi completamente adiante. Aí abriu de uma maneira que, aí, claro, prefeituras e estados, né, governadores, passaram a usar as OS como seu principal instrumento de colocar gente nos serviços de saúde, de uma maneira extremamente precária, de uma maneira extremamente desqualificada e pouquíssimo preocupados com a qualidade dos serviços, né? Só tinha que ter gente, tinha que ter um prédio com gente dentro, mas, na realidade, um prédio com gente dentro na saúde significa um prédio com gente dentro que atende com qualidade as pessoas que ali chegam, né? Não é um prédio qualquer com uma gente qualquer dentro. Então, é isso que nós temos, né? Atualmente, a gente tem, então, uma forma, a maioria dos servidores públicos estão contratados por OS, né? E também contratados por essa forma de pejotização. Às vezes a pessoa é o PJ, às vezes a pessoa é contratado por outro PJ. Né? Tem o PJ do PJ. Enfim, então são formas extraordinariamente precárias, né? Por que extraordinariamente precárias? Porque não tem férias, porque não tem 13º, não tem previdência. Então, as pessoas, é uma certa uberização, né, do trabalho médico. Pode ganhar muito, você pode ganhar muito, pode faturar muito, mas não quer dizer que isso tenha, digamos uma proteção durante a velhice, né? E mesmo faturando muito, a ideia é que você pode acumular patrimônio durante a juventude, né? E que essa acumulação de patrimônio ela garante a velhice, mas isso nem sempre se confirma, né? Então, a gente tem visto colegas nossos, colegas mais velhos que eu, né? Mais velhos que o Alexandre, mais velhos que o Temporão, que ficaram em situação extremamente precária em função dessa vinculação a um tipo de vínculo empregatício, que é um vínculo de empregatício contrato zero, né? O que é contrato zero? Contrato zero é um contrato que você
vai trabalhando, fazendo plantão, mas não tem garantias, digamos assim, que são as garantias sociais, né? Que estão embutidas, né, num contrato de trabalho que seja um contrato de trabalho mais regulamentado. Obrigado, excelente apresentação, complementa de uma certa maneira para o outro ângulo o que o nosso Temporão colocou. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram enviadas por colegas da unidade. Uma delas é o seguinte: quer dizer, então, professora Lígia Temporão, que o concurso público, tal como nós o conhecemos, não tem mais razão de ser? Né? Acabou a carreira de médico de Estado? Não há nenhuma contradição. A proposta que nós estamos fazendo de um modelo que seja um modelo para o SUS, isso é muito importante, um modelo para o SUS, um modelo de uma carreira, como a Lígia colocou, né? Diretrizes nacionais, mas nós temos que discutir o papel dos municípios, enfim. De você fazer um modelo de gestão moderno, público, né? Onde o concurso público, evidentemente, vai ser exigido. Prova de títulos, especialização, pontuação, enfim, prova prática. Isso pode ser definido de maneira a garantir, né, a isonomia né, para quem concorrer por essa função e a qualidade. Não há nenhuma contradição. Veja, eu, sinceramente, acho que querer sustentar que médico, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta tem que ter estabilidade no serviço público, convenhamos que isso é insustentável. Quem tem que ter estabilidade são as carreiras de Estado, né? Os órgãos de regulação, de gestão, de planejamento, Receita Federal. Médico e enfermeiro é inadequado ter estabilidade, né? Ele tem que ter direitos, como qualquer outro trabalhador tem que ter direitos, fundo de garantia, 13º, férias, etc, etc, etc. E oportunidades de crescimento, de qualificação e de se aperfeiçoar e se qualificar. Então, eu rejeito completamente essa visão totalmente ultrapassada, né? Basta olhar o mundo, né? Em nenhum país do mundo, médico e enfermeiro tem estabilidade. Isso não existe em lugar nenhum. É nossa jabuticaba? Pelo amor de Deus, né? Aliás, vejam bem, no Canadá, os médicos não são nem funcionários públicos, né? Mas só atendem o sistema público. Na Inglaterra, os médicos têm que decidir, vão trabalhar para o governo ou para o mercado. Então, tem outra questão aqui também importante e delicada, acho que os médicos têm que ter a coragem de levar essa discussão adiante, que esse sistema fragmentado, de tempo parcial, de plantão, ele é completamente inadequado para a prática de uma boa medicina. Nós todos concordamos com isso. Então, como é que a gente resolve isso? Através de medidas rígidas de RJU, que morreu nos anos 50 do século passado? Não vejo o menor sentido. Lígia, gostaria de fazer algum comentário adicional? Rapidinho também, totalmente concurso público, né? Assim, concurso público é, digamos assim, a alma do serviço público, então tem que ter esse concurso público. A gente é completamente favorável ao concurso público. É diferente do que a gente está falando de qual é o regime de proteção desse trabalhador, né? E aí eu quero concordar totalmente. Gente, quando eu entrei na universidade, eu era CLT. Alexandre também, a gente era CLT. Qual o problema? Qual o problema? Eu me senti exatamente como hoje me sinto, servidora pública. E, na realidade, para falar a verdade verdadeira para vocês, como meus pais dilapidaram todo o dinheiro que a família tinha, eu gostaria de ser CLT, porque eu não comprei um apartamento ao longo da minha vida, porque eu não sou CLT. Portanto, eu não tive fundo de garantia. Não sei se está claro para vocês. Tem vantagens e desvantagens em cada regime de trabalho. O regime jurídico único, ele tem algumas vantagens, mas ele também tem desvantagens. E seria interessante, talvez até, que a gente pudesse assim, ter uma pequena parcela de médicos, enfermeiros, etc., que optassem pelo regime jurídico único. Mas aí tem que ser uma opção séria, porque isso é dedicação exclusiva. Por exemplo, o Hospital do Amor é dedicação exclusiva. Os médicos da Rede Sara têm dedicação exclusiva. O salário dos médicos do Hospital do Amor é de R$35 mil. Regime CLT, carteira assinada, não é RJU, com salário na carteira. Isso pode ser interessante para a gente, né? Que pese as dificuldades que o SUS com as quais ele convive nesse momento, né, e ao longo de alguns últimos anos, ele teve um desempenho, digamos,
próximo do exemplar nessa pandemia, com todas as dificuldades, inclusive de pessoal. Que comentários vocês fariam a propósito do enfrentamento dessa pandemia pelo SUS, não é, aqui no nosso país? Olha, o SUS foi heróico, né? Acho que foi um desempenho heróico. Foi uma situação extremamente grave, num contexto de hostil, de perseguição à ciência, né? de completa. O Ministério da Saúde desapareceu. Nós estamos sem ministério e sem ministro até agora, desde 2020. Né? A atual figura que ocupa o cargo de ministro é uma figura patética e vem demonstrando isso de maneira incrivelmente constrangedora. Né? Então, nesse contexto, sem direção, sem liderança, né? Uma situação muito grave, os estados e municípios se colocaram como à frente do controle e os profissionais foram heróicos. Muitos morreram, muitos médicos, muitos enfermeiros. E o SUS num contexto de precarização, porque a partir de 2016, depois do golpe, o que nós vimos foi a aprovação da emenda 95, que já retirou aí muitos bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde. Parece que, inclusive, né, Lígia? A proposta orçamentária para o ano que vem parece ter um buraco de 60 bilhões por conta dessa emenda, desse pacotão que foi aprovado aí, dos precatórios e da nova política aí que substitui o Bolsa Família. E nesse contexto de precarização, com problemas de acesso a respiradores, equipamentos de proteção individual, baixa capacidade de testagem, fragmentação da resposta, eu diria que foi heróica. Mas, por outro lado, também revelou fragilidades. Quando a gente compara, por exemplo, a taxa de mortalidade nas UTIs entre a população que foi atendida no SUS e a população que foi atendida nos hospitais considerados de ponta, de São Paulo ou do Rio, ela foi o dobro. A mortalidade em UTI ela foi o dobro no SUS do que nas outras unidades, por uma série de motivos que a gente pode discutir aqui. Mas eu diria que foi uma atuação tão heróica que a gente conseguiu até que a sociedade mudasse um pouco a sua percepção, a sua visão do próprio SUS. Não na qualidade que nós achamos que seja adequada, claro, mas não há dúvida de que houve uma mudança, né? Da própria mídia, da agenda, da pauta, do olhar, né? Da preocupação, que eu acho que é uma questão que nós temos que tentar capitalizar no ano que vem, que é o ano eleitoral, para recolocar a importância de um sistema universal para o futuro da democracia e da sociedade brasileira. E que pese tudo isso, acho que o SUS saiu fortalecido desse ponto de vista que o Temporão acaba de dizer. O que você acha, Lígia? Acho completamente, até porque a gente tem o caso da Prevent Senior, né? Para demonstrar também que, digamos assim, as alternativas privadas falharam completamente, né? Digamos assim, se o SUS teve lacunas, as suas fragilidades, suas falhas apareceram, né? Elas apareceram bastante, mas, em compensação, também, eu acho que, digamos assim, o modus operandi do setor privado, né, que é um modus operandi muito, muito letal, ele foi completamente desvelado. Então, a gente sai da pandemia, eu acho que com o SUS fortalecido, com o projeto SUS fortalecido. Agora, trata-se da gente colocar esse projeto de pé, né? Porque, na realidade, o SUS ele é um projeto, né? Ele é bem visto, mas ele está, digamos assim, só um envoltório, né? A gente precisa dar consistência para o SUS. Gostaria de oferecer aos senhores 2 minutos para cada um para as considerações finais e, de antemão, agradecer a brilhante participação e a coragem de colocar esse tema num debate para a categoria médica, que precisa, de fato, enfrentá-lo, né, como ele merece. Por favor, Temporão, suas considerações finais. Eu pego o gancho aí que a Lígia colocou. Exatamente, esse SUS que se fortalece, que tem um olhar da sociedade mais atento, mais carinhoso para esse SUS, ele está numa situação delicada, numa situação grave, numa situação difícil, atacado por todos os lados, né? E uma das dimensões extremamente importantes que vão nos permitir fazer avançar com esse SUS que os constituintes sonharam, que uma geração de sanitaristas construiu ao longo de décadas, é essa questão da gestão. Essa, ao lado de outras questões extremamente importantes, é uma das questões centrais. Então, quero parabenizar a Unidade Médica por
por essa iniciativa e dizer que, sim, nós precisamos ampliar esse debate, qualificá-lo, aprofundá-lo, estudá-lo, para que a gente possa ter uma posição mais clara, mais consistente, mais coesa e mais transformadora da questão da gestão pública, e isso sendo fundamental para o futuro do SUS. E obrigado pela oportunidade. Queria também agradecer a oportunidade e só dizer assim, nesses 2 últimos minutos finais, para a gente que é médico, não se iludir, né? Na realidade, os médicos, que são os melhores médicos, eles estão nas instituições públicas. Os melhores médicos nunca deixaram de trabalhar em instituições públicas. Então, a gente vê aqui no Rio de Janeiro o que é o Instituto do Cérebro, como instituição pública que realiza cirurgias todos os dias, etc. A gente viu em São Paulo o Hospital das Clínicas de São Paulo com seus resultados espetaculares da Covid. O Hospital das Clínicas da USP, com seus professores, com seus médicos de prestígio, obteve resultados espetaculares da mesma forma como que nós vimos o que aconteceu em Porto Alegre, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Então, é uma ilusão, né? Eu acho que o tempo todo a nossa categoria ela tem sido instigada por falsas ilusões, pela ilusão de que é possível uma alternativa privada de medicina num país como o Brasil. Não é possível, né? Isso é uma falsidade, é um falso brilhante. Na realidade, o Brasil precisa de um sistema público efetivo, potente, e para que esse sistema seja efetivo e potente, ele precisa de nós, né? Então, obrigada. Obrigado a todos. Assim encerramos essa discussão. Em nome da Unidade Médica, agradeço a participação de todos. Boa noite.